Pessoal, vamos lá? Vamos começar a aula aí? Beleza? Bom, pessoal, hoje a gente vai entrar nessa última parte de subconsulta, nessa parte de select, na verdade, né? Então, essa aula, basicamente, a gente começa, na verdade, a gente termina, né, essa parte de select, justamente para quê? Para a gente poder pegar e partir lá depois para os outros temas que a gente tinha comentado, que seria um pouco mais de administração mesmo em banco, né? Que é uma parte também que eu acho bastante interessante. Mesmo para quem está na área de desenvolvimento, né? É importante, na verdade, você saber esses conceitos, porque muitas vezes o problema em si não é da aplicação, mas sim, às vezes, do banco até mal instalado, né? O SQL Server ele dá bem até seus 300 GB, 400 GB de dados. A partir daí ele já vai começar depois, obviamente, né? Precisar de alguns ajustes aí, né? Depois que o SQL já está instalado num servidor, se ele já não foi bem configurado, fica difícil você realmente pegar e remanejar ele, né? Por quê? Porque toda a concentração de conexão de dados vai estar nesse ponto de servidor, correto? Então, fica cada vez mais complicado você começar a dar manutenção, por exemplo, tentando iniciar ele do zero a instalação. Então, seria legal, obviamente, né, quem cuidar dessa parte já saber fazer a instalação dele o mais próximo aí, né, do ideal, correto? Na aula passada, nós até terminamos essa parte aqui das junções. Então, vimos e recordamos, né, a parte de joins aí, o inner, o left, o outer, né, o left, o right, o cross, né, e, enfim, se vocês não lembram, procurem rever, por favor, as aulas aí para não ter dúvida nisso daí, porque isso daqui é a parte de desenvolvimento, tá? Quem realmente vai trabalhar com a parte de programação não tem como fugir, isso daqui é básico mesmo. Tá lá, cara, tá lá certinho. Tá, então, tem até agora 10 vídeos aqui, ó, postados. Não tá, cara, porque consome mais recurso de disco para mim. Só o som eu consumo mais ou menos 300 megas por arquivo. Se eu colocar o vídeo, vai para 800, cara. Aí eu não consigo fazer o upload rápido, aí para mim fica mais complicado. Tá? Mas a minha voz já vai dizer bastante que sou eu que estou fazendo os vídeos. Tá? Podem ter certeza. Tá? Vai ter lá, obviamente, o domínio também é meu, então não vai ter muito problema não, se vocês desconfiarem. Beleza? Bom, vamos lá então. A parte de subconsulta em SQL, pessoal, é uma parte assim um pouco mais complicada, tá? Ela é a parte, vamos dizer assim, um pouco mais chata que tem aí para aprender sobre a parte de consulta, né? Uma das características do comando select, né, por suas vezes passa despercebida, reside ao fato de que qualquer comando select não devolve dados, linhas ou colunas, mas sim sempre uma tabela como resultado de uma execução. Então, sempre que eu faço um select, o resultado é tabela. A gente tem que ter ciência disso daí. Eu tenho uma linha por uma coluna, é uma tabela isso daí. Sempre o select trabalha dessa forma. Quando vocês estudam essa parte de conectividade, lá o ADO dataset, ele lhe diferencia, certo? Então, para quando vocês estão utilizando uma linguagem de programação, é um pouco diferente, mas para a base de dados, para o SQL Server, não. Tenho 0 colunas e 0 linhas. No caso, não dá, né? Para ter isso, é uma por uma no mínimo, que mesmo que retorne nulo, é uma tabela. Tá bom? O resultado de uma select é sempre uma tabela, ainda que a execução não resulte em qualquer linha de resultado.
Isso é particularmente perceptível no fato de sempre serem atribuídos nomes às colunas resultantes de um select, mesmo que estas sejam constituídas por expressões ou constantes. Então, na verdade, dá para a gente pegar e colocar lá no nosso select para ele retornar, por exemplo, um nome de coluna chamado A. Correto? Select, entre aspas, A, as, por exemplo, o meu nome. Né? Ou select, o que eu quero, né? As, A. E assim sucessivamente. Eu posso colocar tanto como variável ou constante. Portanto, o resultado de qualquer comando select de uma tabela, podemos então utilizar resultados devolvidos nessa tabela e incorporá-lo em outro comando select que necessite deles. Resumindo, a gente consegue colocar select dentro de select, certo? Se eu tiver um select dentro de select, é o que a gente chama de subconsulta ou subquery, tá? Uma subconsulta consiste em uma select dentro da outra. Um comando select pode ser colocado. Então, onde eu posso colocar select dentro da minha select? Dentro de outro select nas cláusulas where, having, select from. Nessas cláusulas eu consigo colocar um select lá dentro. Eu consigo colocar no order by? Não, no order by é um cara que não vai aceitar. No from eu consigo, no where eu consigo, no select eu consigo. Tá? No group by não consigo. Correto? No having, dificilmente, mas assim, dá para pôr, mas dificilmente a gente utiliza. Aonde é mais comum? Dentro do from e dentro do próprio select. Isso é muito comum de acontecer, dependendo da situação que a gente tem aí para resolver o problema. Tá? Dentro de uma outra subconsulta, nas cláusulas do item anterior, nos comandos insert, update e delete. A gente consegue fazer select dentro de comando DML. Obviamente, vai depender aí muito da especificidade. Se eu estou manipulando quantidade de tabelas para, sei lá, migrar uma parte de uma tabela para uma outra, certo? Fazer a alteração baseado numa outra tabela, aí eu vou começar a utilizar esses comandos aí. Correto? Na definição de uma view. Então, quando eu estou construindo uma view, que é um objeto que a gente vai ver ainda, obviamente eu posso colocar um select lá dentro. Essa é a capacidade que o SQL tem de integrar comando select de forma encadeada, que fez como se fosse batizado no nome de SQL, Linguagem Estruturada de Consultas. Vejamos como se implementa utilizar subconsultas. Bom, aqui ele vai dar um exemplo de problema que a gente teria, certo? Para resolver em select. Qual é o nome da pessoa com o menor salário da empresa? No jeito tradicional, o que a gente teria que fazer? Né? Em 2 passos, resolver esse problema. Primeiro, saber qual é o menor valor de salário que eu tenho, né, que a empresa paga. Então eu vou lá e vou fazer, por exemplo, esse cara aqui, um select min. Correto? Select min salário as menor from pessoa. Ele vai dar lá, ó, supostamente, a resposta de 7.400. É o menor salário da empresa. É uma empresa muito boa, pelo jeito, né? Pelo menos em salário. E aqui, ó, depois seria a segunda parte. Qual é o nome da pessoa a que esse salário corresponde? Então, eu tenho uma pessoa que está associada a esse salário. Qual seria agora a minha segunda parte de solução na select? Select nome da pessoa, ou nome aqui, from pessoa, que seria a minha tabela, where salário igual a 7.400. Esse 7.400 está vindo da onde? Está vindo dessa suposta select aqui, ó, min. Correto? Então, para resolver esse tipo de problema, não tem muito jeito, a não ser que a gente quebre ele. Tradicionalmente, sem utilizar subselect, eu tenho que trabalhar dessa forma. Vocês enxergam mais outra forma de resolver isso sem subselect? Não tem muito jeito. Se eu tenho, nesse caso aqui, mesmo sendo uma única tabela, não tem como. E se eu desse um select na minha tabela, daria para um jeito aqui meio gambi, tá? Eu teria como fazer um select
do salário e do nome da pessoa, fazendo um order by desk, certo? Fazendo o top 1 para pegar só um cara, certo? E ele me mostraria o salário mais o nome dele. Esse seria um outro jeito, mas não recomendado também. Por quê? Oi? O desempenho, nesse caso do top 1 aí, que eu tô falando, sim, seria menor. Tá? Mas se eu quiser só o nome dele, eu não conseguiria. Porque eu tô colocando o quê? Porque eu tenho que colocar justamente o salário para ser o fator de ordenação. Se eu só quero o nome, desse jeito também não funciona. Então é o caso do quê? De a gente responder dessa forma mesmo, quebrando em 2 passos. Tá? Até agora tínhamos visto, né, de fazer 2 selects para utilizar para resolver esse problema. Passamos a utilizar subselect. Então, como ficaria? Subselect é uma select dentro da outra. Posso utilizar no where, no from e no select, correto? Beleza. Select, nome da pessoa, from pessoa. Até aqui, ó, é uma consulta normal. Onde o salário é igual ao quê? A minha outra select. Select min de salário from pessoa. Esse cara aqui, ó, ele vai me retornar o quê? O valor de 7.400, supostamente, que é o que a gente viu lá no exemplo. Bom, se ele te retornou um valor só, certo, inteiro, ele não consegue resolver aqui, ó, where salário igual a 7.400. Então, ele vai conseguir resolver essa outra sentença de fora. Correto? Então, aqui a gente juntou, na verdade, aqueles 2 passos que a gente tinha anteriormente, ó, né? 2 selects aqui, num único só. Dessa forma, então, a gente consegue resolver esses tipos de problema. Correto? Beleza, pessoal? Legal. Bom, só que subselect é um assunto bem grande, bem extenso. Outro exemplo aqui, né? Quais são os nomes e salários dos indivíduos mais bem remunerados da empresa? Bom, se o min eu encontro o mínimo, o maior eu encontro com o máximo, é isso? Então, vamos lá. Select, nome, vírgula, salário, from, pessoa, where salário igual a select max de salário from pessoa. Então, eu encontrei o quê? O máximo de salário aqui. Supondo que esse valor retorne aí 20 mil, o meu where vai fazer o quê? Essa comparação. Where salário igual a 20 mil. Lembrem-se, um select retorna uma tabela, independente se for uma linha e uma coluna só, ou mesmo não tendo um resultado. E se ele não achar aqui, ó, select max e salário from pessoa, se ele me retornasse null, o que a consulta retornaria? Inteira. Oi? Ou null. No caso é o null. Correto? Se eu tenho uma subselect me retorne null, tá? A select que está chamando ela vai retornar null. Por quê? Porque eu não posso comparar o quê? O igual com o null. Vocês lembram disso daí? Então, é essa consequência também. Tá? Às vezes a sua select está até certa, mas o dado em si não. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso daí. Ok? Bom, teoricamente, não existe qualquer limite para se ter o número de comandos select que podem ser encadeados. No entanto, não é tão comum encontrar mais que 2 e 3. Esse mais que 2 e 3, pessoal, é muito relativo também, tá? Vai depender muito de como está a sua modelagem. Se a sua modelagem tiver uma droga, cara, você vai utilizar muito subselect numa única select, numa única sentença SQL, tá? E mesmo que a modelagem não esteja tão ruim assim, tá? Hoje, assim, 2, 3 subselect, basicamente, para mim é pouco, às vezes. Eu já fiz consulta, eu acho que com 22 subselects, tá? É horrível, de dar manutenção depois, já era ruim para eu fazer, imagina para um cara que pega para fazer manutenção num código desse, é muito ruim, tá? A gente tem que, na verdade, tentar evitar com outros passos. Por isso que
tem a parte do Transact para tentar, vamos dizer assim, quebrar, né, essa programação em vez de ficar numa única coisa, tá? A partir do SQL 2014, pessoal, mudou bastante, principalmente essa parte de a gente conseguir fazer as coisas, né, evitando o subselect, tá? Hoje eu estou usando muito o pivô e o unpivô, não sei se vocês já utilizaram, mas é uma parte que agora eu estou utilizando bastante. O Common Table Express, que é o CTE, também. Por quê? Porque eles ajudam muito a gente começar a evitar de utilizar subselect. Isso sempre é bom, tá? Para processamento, isso sempre é bom. Bom, em subselects existem duas, vamos dizer assim, classificações que a gente pode fazer. É o que a gente chama de correlacionada ou não correlacionada, tá? Quando um select contém outro select encadeado, pode acontecer do select interior necessite de valores do select exterior, tá? Então, o select mais interno, ele pode depender do mais externo. Problema. Qual que seria um cenário aqui, ó? Qual é o nome das pessoas cujo salário é 15 vezes o conjunto de suas comissões? Provavelmente eu vou ter duas tabelas aqui. Eu vou ter uma tabela de salário que vai conter o salário dela, eu vou ter uma tabela que contém as comissões, tá? Baseado nesse problema, ele quer ver o seguinte, olha, vamos ver quem é que está ganhando aqui mais salário do que comissão. Para a empresa isso não é bom, obviamente, né? Quanto mais comissão o cara ganha, basicamente, teoricamente, né, seria aonde ele mais vende, é o cara que mais vende, né? Quando um vendedor ganha mais salário do que comissão, opa, tem um negócio errado, então o cara não está vendendo tanto. Então esse problema é mais ou menos para detectar isso daí. Bom, se eu tivesse aqui, ó, duas tabelas, né, no caso, a pessoa, select o nome e o salário, from pessoa. Estamos chamando ela aqui, ó, de P, esse alias aqui. Onde o salário é menor que um select sum de valor, from comissão C. Então, aqui, ó, eu estou somando os valores da minha comissão. Where C.id, C é da tabela de comissão, igual a P.id. P.id é quem? É a minha tabela pessoa aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um relacionamento aqui, ó, dentro de um select mais interno? Quer dizer, esse cara aqui, ó, essa select, ela só vai funcionar depois de executar esse cara aqui, ó. Ela é dependente, a select mais interna é dependente da mais externa. Mas aí, por exemplo, se colocasse uma alias no select e Aonde? se eu colocasse uma alias no select, assim. Aqui? No select mesmo. Aqui? Isso. E aí eu posso utilizar ele lá Não. Exatamente. Tá? Então aqui, ó, o que ele estaria fazendo? Ele estaria somando todos os valores de comissão daquela pessoa específica. Qual pessoa? A pessoa que ele está trazendo aqui, ó, do select mais externo. Depois ele vai multiplicar por 15. Ele vai ter um valor por pessoa. Se eu não tivesse esse where aqui, ó, qual seria o problema disso? É uma tabela. Ele ia pegar a comissão de todo mundo, sem definir qual é o valor de quem é quem. Vocês concordam? Se eu não tenho essa ligação no where. Então, esse é o problema, tá? Essa certa essa ligação. Está pegando a ID da pessoa, a ID da comissão. Aqui, ó, nessa tabela tem um ID, um ID, e essa tabela tem um ID. Não, mas o ID da comissão é chave estrangeira? Provavelmente sim. Ela é primária e estrangeira ao mesmo tempo. Ela tem que ser nesse caso aí. Tá, provavelmente. E provavelmente deveria ter uma outra chave, porque a ligação é de um para muitos, né? Uma pessoa tem vários períodos de comissão. Provavelmente a data e alguma coisa assim. Tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, esse tipo de consulta que a select mais interna depende da mais externa, é o que a gente chama de correlacionada.
Tá? Essa é a consulta que detona mais o seu banco de dados. Ela vai comer mais processamento. Imagine se eu tiver aqui, ó, 10 mil linhas. São 10 mil vezes no mínimo que esse cara tem que pegar e rodar. Tá? O mais interno rodando para o mais externo, e assim sucessivamente. Mas nesse caso é só do Enes. Não, por causa do meu era aqui, ó. Ó. Oi? Ele teria que executar até uma certa parte aqui, ó. Where salário. E vai ficar esperando. Aí ele vai fazer esse cara aqui, ó. O salário que ele tem no apontamento da pessoa, o ID que ele tem no apontamento da pessoa, é o mesmo ID que ele vai resolver essa conta. A partir do momento que ele tem essa conta, ele resolve o quê? A select mais externa. Então ele começa executando a mais externa, vem para a mais interna e resulta novamente a mais externa. Ele fica fazendo esse ping-pong. Tá? Ainda, obviamente, tem um otimizador que ele vai reduzir bastante essa carga, mas mesmo assim é uma select pesada, uma correlacionada. Tá? Ao contrário dessa daqui, ó. O que acontece? A select mais externa, ela depende da mais interna, não é isso? Ó, select nome salário from pessoa, where salário igual a select max de salário from pessoa. Eu consigo rodar independente o que? A minha select mais interna, não consigo? Beleza. O que ele faz? O SQL Server ele vai rodar esse cara aqui primeiro, para depois rodar a mais externa. Só que esse valor do max aqui, ele só roda uma vez só e acabou. Correto? E depois ele só fica o quê? Comparando com a select mais externa o valor que ele tem. Quando eu tenho esse tipo de select, que a mais interna não depende da mais externa, é o que a gente chama de não correlacionada. Correto? Então, são esses dois tipos, correlacionada e não correlacionada. Tá? Nesse caso, o select interior tem que ser considerado, tem que considerar apenas o conjunto de comissões que pertence a cada uma das pessoas que está sendo analisada individualmente pelo select exterior, sendo, por isso, necessário fazer a ligação entre os dois comandos selects. A subconsulta, colocada entre parênteses, que depende, né, no caso, para o seu funcionamento, de valores de consultas mais exterior, é chamada de consulta correlacionada. Se a subconsulta, a mais interior, não depender de valores da consulta mais exterior, disse então que ela é uma subconsulta não correlacionada. Correto? Select mais interno. Como que eu identifico que o meu select tem subselect? Só parênteses, tá? Ó. Quando você está trabalhando com o subselect, você vai precisar colocar entre parênteses. Isso daí é inevitável. Senão o SQL nem vai conseguir rodar a sua consulta. Tá? Então, ó, tem o parênteses aqui, bom, já tem o subselect. Aí fica mais fácil e, obviamente, você vai ter que identificar se ela é correlacionada ou não correlacionada. Correto? As não correlacionadas são mais fáceis aí. Né? Exemplo aqui, ó. Eu vou disponibilizar esse cara para vocês fazerem também. Então, peraí. Arquivo, salvar como. Vou pegar esse cara aqui na aula 4 e mandar um PDF para vocês. Anchieta. Fazer login. Cursos, banco 2, aula 4 liberado, mais arquivo novo, escolher 04 revisão avançada. Pessoal, ó, já está disponível lá, tá? Ó. Aula 04 revisão comandos SQL avançado. Tá? Então a gente vai fazer esse cara aqui, ó.
Bom, aqui a gente está criando uma base de dados chamada teste. A gente não viu os detalhes, tá? Mas a gente vai ver depois certinho de como é fazer essa criação da base aí. Tudo bem, aqui seria a criação simples que a gente vai fazer. Bom, eu já tenho ele provavelmente no arquivo. Então eu vou abrir meu arquivo aqui, ó. Arquivo Open File. E vou pegar o caminho lá. Eu vou pegar e vou subir esse cara aqui também para vocês, ó. Se eu tiver corrigir, tudo bem. Depois eu pego e passo novamente. Então, mais é um arquivo novo, escolhe. Beleza, ó. Tá aqui o arquivo .sql também. Tá? Então já tá feito o upload na plataforma. Legal. Então vamos lá, ó. Sempre quando a gente vai fazer a criação de uma base, pessoal, sempre conectado no master, tá? Use master. Correto? Ó. Para quem não sabe aonde você está conectado, esse cara aqui é o indicador. Firmeza? Então vamos lá, ó. Use master. Create database test. Esse cara é um comando péssimo, mas o SQL vai lá e faz a criação. Tá? Por quê? Porque ele está usando tudo que é de padrão do SQL. E não é desse jeito que a gente, na verdade, cria banco de dados. A gente tem que tomar vários cuidados aí. Mas tudo bem, como a gente não vai entrar em detalhes agora, create database test. Bom, criei a minha database, botão direito aqui, ó, e o refresh. Agora a gente começa a enxergar esse cara aqui, ó. Isso é uma base de dados mesmo. A gente pode começar a colocar dados aí dentro. Logicamente, precisamos das tabelas, né? Use test. Não estamos conectados no banco master aqui, ó. O use test vai fazer com que a gente comece a utilizar esse banco agora. Tá, ó. Bom, e vamos lá. Create table pessoa. Certo? Vamos começar a criar uma tabela. Vamos ver mais uma vez detalhes mais para frente. Aqui é só uma parte bem simples. Ó, ID, nome, salário. ID do tipo int, nome do tipo varchar e salário do tipo money. Constraint PK, pessoa, primary key, ID. Tá? Então, o ID aqui, ó, é o cara que vai ser a minha chave primária. E a gente vai fazer o que? A inserção dessas pessoas aqui, ó. Insert int pessoas válidas. 1 Ana, 2 Pedro, 3 Maria, com os seus devidos salários aqui, ó. 10 mil, 10 mil, 15 mil, 15 mil, 20 mil. Correto? Oi. Chave primária, eu tenho que colocar por último uma convenção? Não. Uma convenção, na verdade, é você tentar colocar ela como primeiro campo mesmo da tabela. Aqui, na verdade, eu não estou colocando a ordem do campo, né? Isso daqui a gente está criando uma constraint, uma regra. Que a minha chave primária vai ser o ID. Eu poderia colocar aqui na frente também, ó. Espaço primary key. O problema, eu não consigo dar nome para ela. Se eu coloco aqui. Se eu coloco desse jeito, eu consigo. Tá? Então, vamos lá. Fazendo a inserção desses dados aí, ó. Beleza. Então, eu tenho 5 registros. Se eu der um select nessa tabela aqui, ó. Tá lá, meus 5 registros. Firmeza? Agora, a comissão. Create table comissão. Vou ter meu ID, vou ter minha pessoa. O ID, pessoal, aqui é o identificador da tabela, tá? A chave primária. 1, 2, 3, 4, 5, 10. O nome da pessoa, na verdade, o ID da pessoa, né? Que seria o quê? Seria qual é a pessoa mesmo de comissão. A data dessa comissão, ó, data do tipo date, valor do tipo money, tá? O SQL tem N tipos aí. O money geralmente é utilizado para valor monetário. Bom, o que nós temos aqui? Primary key, comissão, tá? Ó, que seria o quê? O ID, primary key, pessoa ID, desculpem, uma foreign key, pessoa ID. Esse pessoa ID é esse cara aqui, ó, falando o quê? Que ele é uma referência de pessoa da tabela pessoa do campo ID.
Então, é esse cara que faz a ligação entre as duas tabelas. Tá? Vamos rodar ele então, ó. Teria que ter a tabela pessoa que era primeiro ou poderia criar depois? Não, no SQL ele exige, cara. Se você criar antes a comissão, ele vai reclamar que não tem a pessoa. Você só reclama E não cria. E não chega a criar. No Oracle, tem como você pegar e fazer essa criação. Forçando ele. Tá? No SQL não tem choro. Você tem que fazer na ordem certa. Isso é bom e é ruim. O bom ele te obriga a você já pensar na ordem que realmente você tem que fazer. O ruim não é prático. Tá? Se você tiver que, sei lá, destruir, dar drop nas tabelas em qualquer ordem para ser rápido, cara, não vai acontecer. Você tem que dar o drop na ordem certa também. Tá? Oi. Para você limpar uma pessoa, você tem que limpar a comissão primeiro. Nesse caso, no SQL ele exige isso. No Oracle não. No Oracle você tem um comando que permite pegar e fazer a deleção de pais para depois os filhos. Tá? Então tem essas diferenças de bases. Tá? Mas enfim, o SQL nessa parte ele é mais rígido. Não que o Oracle não seja. Tá? Bom, aqui ó, a gente está fazendo inserção de algumas comissões. Comissão 1, 2, 3, 4, 5, ó, sequencial. Depois eu tenho que a pessoa, qual é o ID da pessoa? Esse primeiro, segundo e terceiro registro é da pessoa 1. Esse quarto registro é da pessoa 2. Esse quinto e sexto registro é da pessoa 3, correto? Ó? Eu tenho as datas e os valores de comissão dela aqui, ó. Tá bom? Então, ó, inserimos. Bom, se eu vier aqui e der um select na comissão, vai estar lá, incluído. Tudo bem até aí? Legal. Vamos fazer essa select aqui, ó. Para fazer a comparação dos resultados, eu tenho o quê? Né, ó, o ID da pessoa, o nome, o salário, o valor da soma do quê? Quem é esse campo? Valor. Valor é da comissão, ó. E o outro é o salário, se não me engano, ó, salário. Então, valor é da comissão, o salário é da pessoa mesmo, tá? Estamos fazendo um sum nesse cara aqui, ó, no valor, então ele está somando todos os valores daquela pessoa. Ele vai fazer o quê? Uma contrapartida aqui com o salário, vai fazer essa comparação. Estamos agrupando por pessoa ID, nome e salário, ó, tá? Tudo que eu tenho na minha select vai no group by menos as funções de grupo. Quem são as funções de grupo? Nesse caso aqui é só o sum, né? Ó. É ele que é minha função de grupo. Tudo que eu tenho na minha select, nome ID, pessoa ID, nome e salário. Pessoa ID, nome e salário. Tá aqui, ó. Tá repetindo. Então é para funcionar esse cara. Beleza. Bom, a Ana, ela tem um salário de 10 mil. E tem uma comissão de 3 mil. O Pedro tem um salário de 10 e tem uma comissão de 5. A Maria Paula, ela tem uma comissão de 15. Aliás, ela tem um salário de 15. E tem uma comissão de R$500. Isso é pouco. Ela tem um salário maior do que o dos outros e a comissão dela é menor. Ó. Isso daqui é um cenário ruim para ela. Certo? Paula também tem um salário de 15 e comissão de 800. Fernanda, que está escrito errado aqui, tem um salário de 20 mil e tem uma comissão aí de 1.500. Se for ver bem a proporção, está mais ou menos igual aqui com a Ana, né? Beleza. Agora, quando eu tenho essa consulta correlacionada aqui, ó. Bom, as pessoas que possuem o valor de comissão, nesse caso aqui eu mudei para 10, tá? Ó, 10 vezes menor do que o salário é a Maria, a Paula e a Fernanda, ó. Tá? Em vez de ser 15, eu mudei para 10 aqui, só para enfatizar o resultado. Tá? Então, teoricamente, essas pessoas aqui estariam o quê? Vendendo menos. Ela tem um salário muito alto para uma comissão muito baixa. Tá? A comissão é 10 vezes menos o salário dela. Então, é muita coisa. Né? Correto?
Isso então seria um exemplo aí de consulta, de subconsulta que a gente tem. Tudo bem aí? Perguntas aí, pessoal? Não? Legal. A gente usa bastante, a gente costuma usar bastante subconsulta, tá? Principalmente quando a gente tem que fazer o quê? Quando o resultado é em linha, a gente quer em coluna, tá? Hoje eu utilizo o pivô, mas usei muito para fazer isso daí. Bom, então isso daqui, ó, eram os comandos que a gente deu lá para a gente montar o nosso ambiente e, obviamente, o select para a gente testar aí, tá? Ainda em consultas não correlacionadas. Em uma consulta não correlacionada, o select interior não depende do exterior, tá? Então, ó, select min, salário, from pessoa. Se eu selecionar somente esse comando e tentar rodar no SQL, ele vai me retornar resultado. Então, o select interior é independente. Certo. Uma dúvida relacionada aí. Eu poderia ter um cenário que eu fazer um select dentro do lugar. Eu fazer esse select, armazenar uma tabela e por uma chave, chamar ela, por exemplo, você tem uma empresa, uma multinacional, e você quer ver o índice dessas empresas. Se você fizer um select, ele não é muito, você poderia deixar armazenado em algum local para consultar ela. Se você fazer um subselect dentro da select, dentro do... Vamos supor que você quer ver o índice de desempenho no caso desse aí, elas são maiores vezes 10. Tá. Em vez de você fazer esse select no lugar, você teria que demoraria muito, eu poderia deixar assim, podendo colocar numa tabela, só consultar na tabela. Isso seria coisas muito grandes. Olha, poderia. Quando você pode montar uma tabela temporária ou uma tabela física mesmo, e que essa tabela física, ela vai lá e faz o quê? Atualiza de tanto em tanto tempo. Banco de dados, por exemplo, de saldo, limite de cartão de crédito. Certo? A aplicação, imagina quantas transações por minuto uma empresa de cartão de crédito tem. Se ela ficar fazendo cálculo para cada passagem de cartão de crédito das pessoas no mundo, cara, não tem processamento que aguente. Então, o que ela já faz? Ela já faz uma pré-soma dentro de uma outra tabela e fica comparando o seu limite com o valor com o limite que você tem no cartão. Se for menor, o seu valor que você está gastando é menor do que o seu limite, beleza, aprova. Enquanto for menor, ele vai aprovando. Depois, no final do dia, ou de tanto em tanto tempo, ela vai lá e atualiza de novo o seu limite. Seria menor processamento. Tá? Seria um exemplo aí, sim. Tá? O sentido da execução da consulta é de dentro para fora. Nesse caso, o select interior não depende do select exterior e é executado em primeiro lugar. Apenas uma única vez. Assim, o select exterior depende do resultado devolvido para o select interior. E são valores devolvidos para o select interior que vão permitir a resolução do select exterior. Bom, quando eu tenho não correlacionado, o select mais interno é resolvido primeiro. Correto? E uma única vez, e depois ele começa a usar os resultados para resolver todos os exteriores. Em uma consulta correlacionada, o select interior depende efetivamente dos dados que são fornecidos pelo select exterior. Né? Naquele exemplo lá, select nome, salário, from pessoa, where salário menor do que select sum, from comissão, where c.id igual a p.id. Então, esse caso aqui, ó, certo? O meu select interno não consegue rodar sozinho. Se eu selecionar aqui e rodar ele, só ele, não adianta. Por quê? Porque eu tenho uma ligação de chaves daqui, ó. Esse cara, esse P é da pessoa. Enquanto eu não souber quem é a pessoa, eu não consegue selecionar o SAM dele, o SAM dessa pessoa. Tá? Bom, nesse caso, como o select interior depende do exterior, o exterior fornece os valores necessários para o interior, reduzindo o conjunto de registros considerados no interior. O sentido da consulta é feita de fora para dentro, pois compete ao select exterior enviar o salário a fim de ser comparado com o total de comissões associadas ao ID que ela pertence ao salário. Tá? Então, mais uma vez aqui,
é aquela correlacionada que a gente já viu, tá? O nome de um campo será sempre associado a uma select que ela pertence. De acordo com a nota anterior, embora o campo ID pertença a ambas tabelas, como o campo ID é apenas apenas referenciado, né, no select interior de todas as referências que são encontradas, refere-se à tabela de comissão. Aqui, pessoal, é o seguinte, o que ele fala, olha, aqui eu tenho, né, ó, o ID desse cara e o ID desse cara aqui. Um ID é referente à tabela de pessoa, que é a P.ID, e o outro é referente à comissão. Tá? Eles, na verdade, não estão nem aparecendo no meu select. Poderia fazer, mas não estão aparecendo. Tá? Mas, como eu tenho o alias para fazer a separação entre um ID e outro, não tenho problema nenhum. Se eu não tivesse o alias, aí sim esse cara iria me dar problema. Ele não saberia, na verdade, diferenciar o que é ID de um e o que é ID de outro. Tá? Então, nesse caso aqui, o alias é importante. Bom, o programador deverá prestar atenção, pois se utilizar operadores lógicos relacionais, o resultado do select interior deverá devolver apenas uma única linha, de tal forma a comparação possa ser realizada. Atenção, aqui, ó, nesse caso, quantas linhas e quantas colunas esse cara aqui tem que me retornar? Uma só. Se eu tiver mais que uma sendo retornada na minha subselect, o que vai acontecer? Vai dar pau. Eu tenho dois valores para comparar uma única sentença, aí não dá certo. Por quê? Porque a minha sentença do menor aqui, ó, ele compara um único valor. A minha sentença do maior, do igual, maior igual aqui, menor igual aqui, diferente, tudo compara um único valor só. Tá? Daria, por exemplo, em vez de dar menor, colocar um mil, não sei se daria, seria como tipo, na select separar bem direito. Não, você tem que fazer dois selects. Um between, um select inicial, end e o outro select final. Aí daria, no mesmo select ele não resulta dois valores. No SQL não dá certo, infelizmente. No Oracle tem como você fazer com concatenação. Tá? No Oracle ele consegue, cara. No SQL não tem esse recurso. Aí é diferença realmente de banco, não tem o que fazer. Bom, a utilização de operadores lógicos relacionais na comparação dos resultados de uma subconsulta obriga que essa última devolva apenas uma única de resultado. Caso ao contrário, vai se obter um erro. O seguinte comando provocará um erro, pois select interno devolve mais que uma linha. Select asterisco from pessoa. Até aqui, beleza. Where id menor select distinct id from comissão. Where valor menor do que 1000. Esse cara que retorna mesmo mais que uma linha, se eu estou dando distinct nele, por que ele retornaria? Eu posso ter duas pessoas de ID diferente. Aí já era o distinct, ele não vai conseguir pegar e fazer um agrupamento desses caras. Então, provavelmente vai dar pau esse cara aqui. Tá? Aqui, pessoal, seria a mesma coisa que retornasse dois valores. Sei lá, 1 e 2. Vocês poderiam fazer essa consulta aqui, ó, select asterisco from pessoa, where id menor do que 1, 2. Não, né? Você consegue comparar com um único valor esse id aí, não é isso? Então é por isso que aqui daria pau, é a mesma coisa que ele está tentando, na verdade, fazer. Tá? Bom, aqui é mais ou menos o que? Só uma tabela resumo. Quando eu tenho uma consulta não correlacionada, o sentido é do interior para o exterior de execução. Eu tenho dependência da consulta interior numa não correlacionada? Não depende. E a execução da consulta? Uma única vez. Sempre não correlacionada. Quando eu tenho uma correlacionada, a mais interna depende da mais externa. O sentido é do exterior para o interior. A select de fora tem que executar a de dentro. Dependência da consulta interior? Sim. A correlacionada depende da consulta exterior. A execução da consulta, tantas vezes quantas executadas para executar a exterior.
Aqui a minha consulta interior, tá, ó, na não correlacionada ela só ocupa ela só é executada uma única vez. Aqui na correlacionada não. Se eu tiver 1000 linhas na minha select exterior, vai ser executada 1000 vezes a minha interior. Correto? Por quê? Porque eu tenho uma ligação de chave entre elas. E é isso que vai fazer ela rodar várias vezes. Por isso que a correlacionada é uma select que consome muito processamento. Daquele exemplo anterior, que no caso ele vai estar projetando 1, 2 ou mais. Correto? Eu não poderia fazer, de alguma forma, utilizar alguns dados como se fosse um array? Sim, consegue. Aí no caso teria que fazer um where e In, esse cara aí. O in, ele justamente pega o quê? Ele pega um conjunto, não pega? De dados retornados. A gente poderia colocar um in aqui. Caso eu fizesse o IT específico igual, né? No caso, como esse é para menor, isso aí daria problema. Exato. O menor aqui daria problema, em vez do menor eu colocaria um in. Beleza. Aí eu consigo resolver esse cara. Existe ainda um tal de n, um tal de all e um tal de sum, tá? Que a gente utiliza esse cara. Mas isso daí eu vou dar um trabalho para vocês pesquisarem, eu não vou falar sobre eles. Bom, vamos lá então. A gente tem um cara aqui, ó, que se chama sum, né? Na verdade, a gente já viu como que faz, o que faz esse cara aqui trabalhar. A gente só vai, na verdade, falar um pouquinho dele aqui, ó. O sum fornece valores de uma coluna. Valores precisam ser do tipo numérico e a função retorna um erro se encontrar o valor nulo, né? Quando estiver tentando calcular o total. Então, se eu tenho um sum, certo? Eu vou dar esse sum em cima de uma coluna. Se essa coluna tiver um nulo, ele vai dar erro e vai retornar o quê? Nulo. Por isso que é importante tratar o seu dado antes. Com o SNU lá de 0, correto? Seria uma das coisas aí a serem colocadas. Beleza. Fazendo um agrupamento aqui, ó. Select Product ID, sum de line total, as product total, então aqui é um apelido, from sales order details, group by product ID. Então eu vou ter várias linhas aqui, para cada ID, para cada produto ID eu vou ter uma soma ali que eu tenho. Correto? Tranquilos aí, né? Essa daqui não tem nada de diferente. Agora eu quero melhorar essa consulta aqui. Obviamente que dá, né? Bom, essa minha consulta está muito simples, então vamos lá para SQL. Vamos utilizar o Adventure Works 2017. Professor, Oi. No SAM que dá problema quando tirar um campo comum, qual é o método vai ser utilizado para transformar, por exemplo, se der nulo, coloca 0? O SNU. O SNU, não, no próprio select. O SNU ou o coalesce, que ele faz isso daí. Resolveria esse problema, exatamente. Oi? Tem, mas o null você não consegue captar, certo? Com esse cara. Você teria que colocar no seu where o campo is not null. Aí tudo bem, aí daria certo. Só que é um problema. Você, na verdade, nunca vai saber se um campo está nulo ou não antes de pesquisar, cara. É melhor, às vezes, você fazer o tratamento do que você pegar e colocar a condição. Né? O SNU é o mais utilizado. Isso daí vai estar na grande maioria das vezes. Por quê? Porque se você vai... a primeira coisa é transformar esse nulo para 0. Transformar entre aspas, ele está mascarando, né? E em memória, ele vai estar 0 realmente. Vamos supor que você queira tirar uma média aritmética disso. Certo? Se você tirar um nulo, essa média sua vai furar, por exemplo, comparando com o número de linhas que ele vai trazer. Por quê? Porque ele vai estar excluindo linhas para fazer a sua média. Provavelmente a sua média vai dar maior. Provavelmente, tá? Não quer dizer que vai ser real. Então, é melhor você fazer uma média real com a quantidade de linhas mesmo que existem na tabela. Fazendo com o SNU, beleza, você consegue tratar isso daí. Tá? Bom, vamos tentar copiar daqui, porque o sum, na verdade, eu não fiz, ó. Eu coloquei a partir do rank já, mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Então, primeiro vieram essas consultas aqui bem pobrezinhas, né? Use Adventure Works, esse daqui é o sum.
Ó. Tô dando um select aqui, ó. Beleza. Na minha tabela total. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um sum de total line aqui, ó. Line total, na verdade, né? Então, toda a minha tabela eu tenho esse valorzão aqui. Isso quer dizer muita coisa? Para gerência, não. Se eu tenho uma tabela, tá, de detalhes de pedidos aqui, ele, na verdade, vai querer saber um pouco mais de detalhe em cima disso. Isso daqui não quer dizer muita coisa. Um totalzão geral. Legal. Então, a gente pode fazer assim, ó. Eu tenho aqui agora a soma por produto. Opa, por produto tal, eu tenho essa quantidade de venda. Por produto tal, eu tenho essa quantidade de venda. E assim vai, correto? Legal, então aqui eu já consigo visualizar o meu produto e eu tenho o meu total. Só que eu vou saber de cabeça qual é o produto 925? Não vou, esqueçam, né? Vou saber qual que é de cabeça o produto 879? Outra coisa aí horrível. Então, o que a gente consegue fazer? Detalhar mais isso daí. Então, ó, vamos pegar e vamos começar a colocar o quê? Essa consulta um pouco mais legível. Agora, o que a gente tem aqui? Ó? Select, certo? A sales ordem details continua. Agora, a gente está ligando quem? A tabela de produto, a tabela de subcategoria, a tabela de categoria, e agora aqui sim fazendo o quê? Mostrando os nomes de cada uma delas. O nome do produto, o nome da subcategoria e o nome da categoria. Beleza? E obviamente o meu sum aqui, que é o principal objetivo ainda que eu quero. Então, ó, rodando esse cara aqui, ó. Bom, eu tenho um produto que a categoria dele é acessório, a subcategoria é bike racks, o produto é esse daqui, ó, que eu tenho esse valor. Eu tenho um produto, certo? Que a categoria dele é bikes, que a subcategoria é mountain bike, que o produto dele é esse daqui, eu tenho isso de venda. Dessa forma eu consigo agora apresentar melhor resultados, né? Para um gerente, ele provavelmente vai querer saber disso daqui, né? De um cara desse, correto? Em vez de ficar aparecendo códigos lá para ele, né? Legal. Bom, é possível melhorar um pouco isso? Dá. Essa consulta aqui, ó. Por quê? Porque simplesmente eu tenho o total agora aqui, ó, de cada um dos produtos com a sua subcategoria e categoria. Mas o meu total geral? E aqui, ó. Perdi, né? Se eu tivesse que fazer, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um sum desse cara aqui, não é isso? De novo em outra consulta. Legal. A gente consegue utilizar um cara chamado rollup. É possível que os usuários precisam fazer cálculos de subtotais. Podemos utilizar o comando rollup justamente para fazer esses cálculos de subtotais. Então aqui, ó, basicamente eu tenho a minha mesma consulta. O que eu estou incluindo aqui, ó, um if rollup. Correto? O if rollup. É a única coisa que eu estou pegando e fazendo o quê? Incluindo daquela consulta que a gente executou agora. Só que agora eu não estou fazendo mais o quê? Agora não tá dando, agora não vai dar para eu colocar mais o nome. Por quê? Porque o nome do produto ele é basicamente individual, né? Cada produto eu tenho um nome. Agora eu tenho o quê? Agora agrupamentos aqui. Eu tenho agrupamentos de categorias e subcategorias. Tá ok? Bom, então agora, ó, vamos lá. O que eu tenho aqui com o if rollup? Ele é meio estranhão assim mesmo, mas o que quer dizer isso daqui? Olha, o meu total, independente da categoria ou subcategoria, é isso daqui que eu tenho.
O meu subtotal de acessórios é isso que eu tenho. O meu subtotal de bikes é isso que eu tenho. Vocês estão vendo aqui que ele começa a fazer subsomas, correto? Com LAP, certo? Não está tão legível ainda, por quê? Porque ele apresenta nulo, correto? Aqui, ó. Mas já começa a melhorar um pouco mais meu relatório, né? Eu tenho agora, por subcategoria, por categoria, cada um dos produtos. E eu tenho também o que? A soma total aqui, ó. Por cada categoria. Legal. Bom, vamos tentar então. Já tem aqui, será nós querem? Não. Vou lá esse cara aqui, ó. A gente vai ter ainda... O que ele mudei? A gente vai ter ainda a categoria, subcategoria, o roll-up, Pera aí, pessoal, copiei errado, ó. É a mesma coisa. Deixa eu ver. É a mesma coisa, ó. Esse cara aqui, na verdade, tá a mais. Mas tudo bem. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar um cara que se chama grouping. O grouping, ele serve para quê? Então, não tem isso daqui aqui? Não tem. O grouping, ele vai fazer com que a gente consiga identificar se ele é grupo ou se ele não é grupo. Tá? Por que isso daí? Para a gente poder enxergar esses subtotais de uma maneira um pouquinho diferente. Realmente dentro do relatório, a gente saber se ele é ou não. Esse cara aqui, ó, ele vai criar uma coluna. Tá? Is Category Group ou is Subcategory Group. Ele vai colocar 1 se for verdadeiro, se ele é grupo. E vai colocar 0 se ele for falso. Então, o grouping, ele vai fazer o que? A identificação se ele é ou não um grupo ou um subgrupo. Correto? Legal. Então, ó, utilizando ainda o if rollup. Ó o resultado aqui, ó. Eu tenho categoria de grupo e categoria de subgrupo. Opa, aqui não é o meu valor totalzão de tudo, meu geralzão? Então aqui, ó, ele marcou os dois. O acessórios, ele é categoria de grupo? Não, mas é categoria de subgrupo, ó. Tá aqui, ó. Então ele colocou como verdadeiro. Agora, partindo um pouco para baixo aqui, ó. Bikers. Mais uma vez, ó. Esse cara aqui é o total, é a soma de todos os meus bikes aqui, ó. Ele é meu subtotal. Ele é grupo? Não, mas ele é subgrupo, ó. Então ele conseguiu identificar o que é grupo e o que não é grupo. Aliás, o que é grupo e o que é categoria através do grouping. Correto? Só marcando aí nesse caso se é verdadeiro ou falso. Beleza? Legal. Bom, mas mesmo assim, para um relatório não é tão fácil definir isso daí. Então a gente vai fazer o quê? Fazer uma ordem, né? Por quê? Porque geralmente o nosso relatório, a gente vê os produtos para depois ver o subtotal, não é isso? Vê os produtos para depois ver o subtotal. Vê as categorias, né, na verdade, os grupos, e depois o meu subtotal. Aqui está o contrário, eu estou vendo o subtotal primeiro para depois as categorias e os subgrupos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ordem nesse cara aqui, ó. Bom, o que vai fazer colocar ordem? Order by. Então, o que a gente tem aqui, ó, agora? A mesma consulta, basicamente, que a anterior, com grouping,
Só que agora eu estou ordenando, ó, order by is group, is category group, depois category, depois is subgroup category, depois subcategory. São justamente aqueles campos que a gente acabou de criar com grouping é que vão ser ordenados. Correto? O que é 0 vem primeiro, o que é 1 vem depois. É por isso que a gente vai conseguir fazer essa inversão. Em vez de ser de cima, colocar ele embaixo. Tá? Vamos lá, ó, vamos executar e vamos ver o resultado. Executamos. Ó, primeiro eu tenho todos os meus subtotais, para depois o meu total da minha categoria. Primeiro vem todos os subtotais, para depois o meu total da categoria. Assim vai. Vocês concordam que a gente conseguiu colocar nessa ordem e fica melhor? Legal. E o meu total geral? Onde ele está? Tudo que eu vendi. Está aqui, ó. Está no último item de todos. Opa, a ordenação ficou da hora agora, né? Ficou massa. Beleza. Só que ainda ele não está tão legível assim. Oi. O grouping, vamos ficar nesse cara aqui, ó. O grouping, ele vai fazer o quê? Identificar se ele, nesse caso aqui, é ou não categoria de grupo e se ele é ou não subcategoria de grupo. Quais são os campos? Nesse caso aqui, ó, é o meu C.name e o S.name. Quem é a minha tabela C? O, P, S, C. Opa, esse cara aqui, ó, produto categoria. E quem é a minha tabela S, que é o que ele está comparando aqui, é essa daqui, ó, subcategoria. O que ele faz aqui? Ele está comparando. Opa, se for categoria de grupo, ele vai para 1. Ele vai colocar um flag ali, 1. Se não for, ele vai colocar 0. A mesma coisa aqui na subcategoria. Se for subcategoria, ele coloca 1. Se não for, ele coloca 0. Ele cria mais uma coluna, vamos dizer assim. Tem como copiar esse drop em vez de deixar só dando... Pois é, acho que a gente vai fazer agora. Ó, então ainda a gente tem esse resultado aqui, né? Ó, nulo e nulo, né? Coisa que não é uma coisa tão interessante deixar num relatório, né? Mas beleza, a gente sabe que isso daqui, ó, é subcategoria. E a gente sabe que isso daqui é o meu total geral. Legal. Então a gente vai tentar fazer o quê? Vamos tentar melhorar com esse cara aqui, ó. Comando case, que vocês já viram. Então, vamos lá. Agora eu vou ter que pegar e expandir mais. Pessoal, aqui é um macete, tá? Tô sofrendo à toa, mas eu lembrei, porque no livro de certificação tem. Ó, quero exibir grade? Beleza, tá exibido. Quero ocultar a grade. Ocultei. Quero exibir. Quero ocultar. Ctrl R, tá? Faz isso. Beleza. Nesse caso aqui eu quero exibir por quê? Porque é muito código. Bom. Agora, o que a gente faz? Um case. Case grouping, CNAME. O CNAME é o quê? É a categoria. Se ele for 1, eu quero o quê? Que apareça categoria total. Se ele não for, quer dizer que é 0. Eu quero que apareça o nome realmente da categoria. E agora, case grouping, o S é de subcategoria. Se ele for 1, eu quero que apareça subcategoria total. Se ele não for, se ele for 0 no caso, eu quero que apareça o nome mesmo da subcategoria. Só isso e mais nada. E depois, obviamente, toda a consulta que a gente já tinha antes. Tá? Então, ó, rodamos esse select agora aqui, inteiro. E agora com Ctrl R, né? Executa. Tá aqui, ó. Subcategory total. Esse valor aqui, ó. É o de baixo, na verdade, só, né? Subcategory total, ó.
De quem? De bikers. Subcategory total. De quem? Ó? De clothing. Correto? Agora eu sei realmente quem é subcategoria aqui dentro. Aí o meu total geral. O meu total geral é o último cara. Category total, subcategory total. Que aqui nesse caso não tem jeito, ele é os dois, né? Ele é tanto categoria como subcategoria, ele é a soma de tudo. Tá? E aí vai estar aqui o meu valorzão. Beleza? E aí nesse caso eu consigo pegar e fazer a impressão dentro de um relatório nesse caso aí. Tá? Então com a Select, pessoal, a gente consegue resolver coisas complexas aí. Essa parte do grouping eu comecei a usar há pouco tempo. Tá? Por quê? Porque eu ficava montando no gerador de relatório. Não precisa, o Select cuida disso daí pra gente. Dá para fazer montagem aí tranquilamente. Tá? Uma coisa que eu apoiava bastante, eu deixava sempre pro total o gerador de relatório fazer. Só que o gerador é chato. Às vezes você quer o total só na última página. E ele ficava gerando o quê? Em todas as páginas. Cara, você apanha um pouco do gerador, dependendo do que vocês forem pegar. Né? Com esse cara não. Com esse cara ele vai lá e me deu o subtotal, o if rollup, já era. Já chumbei no relatório e acabou. Tá? Então, são coisas que a gente consegue resolver só com select. Correto? E tem muito mais coisas. Vocês sabiam desses comandos aqui? Rollup, pessoal, if rollup. A gente vai ver o cubo ainda aqui. São comandos que poucas pessoas utilizam. Tá? São muito poucos. Até hoje, lá na minha empresa, a gente não tinha isso daí. Eu não tinha um comando. Aí eu comecei a usar. Aí os outros caras começaram a ver e começaram a usar também. Tá? Mas é um comando bem interessante. Pelo menos eu acho que compensa bastante a gente investir e usar esses caras. Oi? Na próxima, vamos ver. Né? Provavelmente vai ter alguma coisa assim, né? Bom, operadores rollup e cubo, né? São operadores de extensão da cláusula group by, antiga versão compatível com o if rollup e o if cube. Agora é só rollup ou cubo. Gera informações de sumário na query. Sumário é o quê? Valores de totalização, né? Rollup gera subtotais e totais gerais de linha. Uma linha com subtotal é gerada a cada combinação de uma linha na lista da select. A ordem das colunas afetam a saída do agrupamento, no caso do rollup, tá? O cubo gera totais de linha, geram totais gerais nas linhas e nas linhas a tabelas cruzadas. Ordem das colunas que não afetam a saída do cubo. Bom, o cubo, pessoal, ele tem um conceito um pouco diferente. Na verdade é um totalizador, mas ele é um pouco diferente do tradicional que a gente já conhece. Rollup e cubo basicamente tem a mesma função de totalizadores, porém o cubo gera todas as possíveis combinações baseado no group by. A gente vai ver isso daí. Bom, aqui ó, ainda a gente tem a rollup, que é o que a gente estava vendo. Tá, ó. Então, isso daqui foi tudo que a gente, na verdade, escreveu. Utilizando o rollup, cada um dos passos aí foi melhorando alguma coisa. Correto? A gente poderia simular um rollup dessa forma aqui, ó, fazendo um select e depois um union all de um select, tá? Coisa que esse cara aqui já resolveria pra gente, ó. O resultado seria o mesmo desse cara com esse, tá? Ó. Mesma coisa. Obviamente, esse cara tá mais otimizado. Por quê? Porque aqui eu tenho duas selects e eu tô fazendo um union all ainda. Esse cara não, esse cara só tem um único comando. Correto? Ó? Vamos lá então. Se eu fizer esse cara aqui, ó, um rollup manual, vamos dizer assim, tá? Rollup manual. Dá pra gente colocar isso. Bom, se a gente for vir aqui, ó. Cara, eu não cheguei nesse cara ainda, mas pulei uma boa parte aqui do código. Tá lá pra baixo? Então eu coloquei o rank aqui, ó, ele tá fora da ordem. Porque era pra ter mesmo. Pera aí, então. Na verdade, aquele cara que tava ao contrário.
Isso tudo bem. Ó, já estava tudo aqui, inclusive está no código. Olha o rollup aqui, inclusive. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, esse da cara aqui é um rollup manual. Se eu der um F5 aqui, ó, beleza. O que ele está fazendo para mim? Ele está agrupando por ano, certo? Ó, por ano, subtotais. E depois eu tenho o meu total geral aqui, ó. Quem é que está fazendo o meu total geral? Esse select aqui, ó. Precisa da... Oi? Precisa Precisa por quê? Isso daí é uma boa pergunta de prova. Se eu deixasse sem campo, ele ia colocar no lugar do ano. Né? Não. O union all, ele precisa de ser o quê? As colunas, elas precisam ter o mesmo número e precisam ser do tipos compatíveis, né? Ó. Se eu tirar esse cara aqui, ó, ele dá falha. Então eu preciso do null pelo menos para consertar. Se a primeira select tem 2 campos, a segunda também e as demais também. Então o null aqui nesse caso é necessário de qualquer forma. Tá, ó. E depois o meu total. Então esse cara aqui está gerando isso. É a mesma coisa de que eu ter o quê, ó? Esse select aqui, ó. Select year de order date. Year de order date, ele vai pegar o quê? Só o ano do order date. Sum de total do, aqui, ó, a mesma coisa que esse. From sales order header, group by year order date. Para eu ter o subtotal, o if rollup. Precisa do... Precisa. O if rollup, ele só vai fazer em cima de função de grupo. Tá? Isso não tem jeito. Antes, o SQL, até a versão 2008, tinha um campo chamado compute by. Ele fazia basicamente a mesma coisa, só que em uma outra expressão. A partir do SQL 2012, tirou esse cara, não tem mais. Tá? Quem tem versão 2008 ainda pode ser que rode. Então, ó, o if rollup, ele justamente está fazendo o quê? Esse cara aqui para mim, ó. E se eu não rodo o if rollup, ó, não seleciono ele, vai ter o meu resultado menos essa última linha. Correto? Fácil, né? Ter um totalizador ali das minhas subtotais. Colocou o if rollup, já era. Tá? Agora, aqui é uma coisa um pouquinho melhor. O que eu tenho aqui, ó? Em vez de aparecer nulo, eu posso tratar desse jeito. Case when grouping de year order date igual a 0. Por que 0 aqui? Tem um ano específico. Porque eu não tenho ano 0. Então, meu, é esse cara aí. Then cast de year order date as varchar shard 5. Ele está fazendo um cast aqui, por quê, pessoal? Porque naturalmente a minha coluna é do tipo quê? Inteira. Se eu pego um year de date, ele está pegando uma coluna, ele está transformando uma coluna inteira o meu year. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um cast. Transforma os anos em caractere. Que para o seu resultado não vai influenciar em nada. Aí o que ele vai fazer? Se não, else total. O else total é o único cara que vai sobrar sem valor nenhum. Por isso que ele consegue fazer o quê, ó? Colocar o meu total aqui, ó. Correto? Beleza. Depois eu tenho o meu sum de total do chamado subtotal. Subtotal daqui é o meu subtotal desse cara aqui. Oi? Oi? O grouping, esse cara aqui, ó. O grouping é para ver se ele é grupo ou não. Ele vai retornar um 0 ou 1 para você. Lembra desse grouping aqui, ó, do anterior que a gente viu? Deixa eu pegar até no slide. Ó, dessa colunona, dessa consultona. Case grouping de CNAME. Opa, esse cara é um grupo de CNAME, de category no caso. Então esse cara retorna um verdadeiro ou falso para você. O grouping ele serve para isso, para identificar se está sendo um grupo ou não. Tá? Opa, mas está sendo grupo aonde? Eu não tenho meu group by aqui, ó. É nesse cara que ele vai fazer o quê? Esse cara ser um grupo ou não. Correto? Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui ele vai retornar um verdadeiro ou falso. Certo? Opa, peraí. Vamos ver aqui, ó.
year de order date, correto? É uma função que só está pegando o quê? O ano de um determinado campo data, não é? Ele não está aqui, ó, no meu grupo. Esse cara aqui não está pedindo para identificar se ele é um grupo ou não. Se ele é 1, é verdadeiro, é um grupo. Se ele é 0, ele é falso, não é? Ó aqui, ó. Se esse cara aqui, quando esse cara de grupo for igual a 0, o que quer dizer? Não é um grupo. Então, faço o quê? Faço o cast. Se não, escrevo o total. É isso que ele está fazendo. Oi? O 5 é porque eu tenho aqui a quantidade de 4 caracteres. Tá? Poderia colocar 4 aqui, ó, porque o shard não tem problema. Tá? Só teria problema se passar do 9.999. Aqui, ó. Não deu em nada. É porque a quantidade de casas eu tenho para transformar é igual a 5. Quando vocês definem um campo char, vocês não precisam colocar um valor? Char de 20, char de 50. Nesse caso aqui, char de 4 mesmo, que é 4 dígitos o ano. Tudo bem? Se vocês colocassem 2 aqui, ele iria dar problema de cast. Por quê? Porque a sua quantidade de casas são 4. Você quer transformar desses 4, 2. Ó, vamos fazer. Ó aqui, ó, o problema de cast que ele está dando. Ele não consegue transformar. Correto? Por quê? Porque está no else. O meu total está no else, então ele não influenciou. Ele transformou, o principal transforma essa coluna em caractere, para ele ser compatível. Você, na verdade, fez o cast aqui, ó. O cast dessa coluna já está sendo o quê? Já está sendo... Ele não deixaria colocar o total. Eu teria que colocar 1, por exemplo. Ou 1000, sei lá, alguma coisa assim. Se eu não tivesse o cast aqui, esquece. Não daria certo total para transformar. Exato. De qualquer forma, ele fez o cast, mas não está certo, então ele conseguiu fazer isso daqui. Tudo bem, pessoal? Da hora, né? SQL, mano, um puta bagulho legal. Você aprende todo dia alguma coisa nova se você quiser. Aí todo dia, cara, todo dia. Eu, pelo menos, puta, gosto demais. Isso daqui pra você fazer em programação, cara, você tem que quebrar a cabeça. Se você falar que não, é mentira, mano. Vai algumas linhas de código, sei lá, ficar quebrando a cabeça. O select você faz, cara. Sim. Você só pede, na verdade, depois que você montou o seu select, você só faz ele colocar dentro do seu gerador, cara. Mas o mais grosso você já fez, o trabalho mais pesado você já fez. Mas o certo seria deixar para a aplicação fazer isso? Então, aí vai depender muito. Se você tem um banco de dados que seja se você tem uma aplicação que seja multibanco, aí é a sua aplicação que tem que fazer. Se você tem uma aplicação que já é de um banco de dados, aí você faz no banco. Beleza? Depois a gente continua a partir daqui. Oi. Se agora é o melhor horário? Pode tirar, cara. Não, primeira coisa.